Olá pessoal, estamos de volta, eu sou o professor Edson Nascimento e hoje aqui na FAAR, na disciplina de Contabilidade Gerencial e Finanças Empresariais, vamos dar seguimento ao nosso conteúdo sobre a gestão do capital de giro. Hoje especificamente programamos a aula para falar sobre como administrar a necessidade de capital de giro. Para isso vamos fazer umas recapitulações aqui que nós já estudamos em análise das demonstrações contábeis, para que possamos, então, ajudar no entendimento da gestão do capital de giro. Então, os conceitos de ciclo operacional, nós lembramos que o ciclo operacional ele começa desde o momento que compra a mercadoria e vai encerrar lá quando você recebe as vendas do seu cliente. Vamos conhecer o conceito de ciclo econômico, que é o período que a mercadoria permanece em estoque, e também ciclo financeiro ou de caixa, que é desde o momento em que se paga o fornecedor até o momento que recebe as vendas do cliente. Vamos ver cada um deles aqui para que possamos ajudar no entendimento da gestão do capital de giro. Então vamos ver um caso prático aqui para que a gente possa já entender. Então considere que a empresa Andradas Limitada, então ela tem as mercadorias permanecem em estoque nessa empresa em torno de 42 dias, uma média de 42 dias elas permanecem em estoque. Ela tem aí prazo médio de recebimento de seus clientes em torno de 60 dias. E ela paga seus fornecedores no prazo médio de 30 dias. Isso é as informações que nós temos para o nosso exemplo. Então, temos os seguintes valores para o cálculo aqui. Prazo médio de renovação do estoque, quer dizer, o prazo médio que as mercadorias permanecem em estoque até o momento da venda é de 42 dias. O prazo médio em que se recebe as vendas de seus clientes é de 60 dias. Então ele tem vários prazos, 20, 30, 40, 60, 80, 90 até, mas em média ela recebe em 60 dias. O prazo médio que ele paga as compras aos seus fornecedores é em torno de 30 dias. Então pode comprar com 20, 40, 60, até mais, mas a média que ele paga aos fornecedores é de 30 dias. São essas informações que nós temos para o cálculo. Então, o que é o ciclo econômico? Vamos colocar aqui o conceito. É o tempo em que a mercadoria permanece em estoque. Ciclo econômico, tempo que a mercadoria vai permanecer em estoque. Desde o momento que ele comprou, veio transporte, se estocou até o momento da venda. É chamado, na gestão do capital de giro, como ciclo econômico. Então, desde a aquisição do produto até o ato da venda, ciclo econômico. Neste momento, não leve-se em consideração então o recebimento. Ciclo econômico é da compra até o momento da venda, o período que a mercadoria permaneceu em estoque. Qual que é a fórmula? Então, ciclo econômico nada mais é que o prazo médio de renovação do estoque. Prazo médio de renovação do estoque, ou seja, até o momento da venda. Por que renovação do estoque? Vendeu, vai renovar o estoque, vai ter que repor. Então, a fórmula é essa. Qual que é a fórmula do ciclo econômico? Igual ao prazo médio de renovação de estoques. O exemplo numérico, neste exemplo que nós estamos vendo, não é 42 dias aí o ciclo econômico. Ciclo operacional. Então, o ciclo operacional corresponde ao período entre a compra até o recebimento do cliente. Então, o ciclo operacional é todo o ciclo. Desde o momento que se comprou essa mercadoria do cliente, ela foi para o transporte, ela passou por todas as etapas, chegou na empresa, passou pela conferência, entrou no depósito, ali ela permaneceu em estoque, houve a venda para o meu cliente, essa venda foi a prazo, decorreu o prazo de recebimento, recebeu, fechou o ciclo operacional. Então o ciclo operacional envolve todos, é o ciclo completo, fechado. Caso a empresa trabalhe somente com vendas à vista, olha só que interessante, o ciclo operacional terá o mesmo prazo do ciclo econômico. Por quê? Se a empresa só vende à vista, então comprou mercadoria, permaneceu em estoque, vendeu e já recebeu. Então, esse não é o ciclo econômico, então o ciclo operacional vai encerrar ali também, porque não houve vendas a prazo. Então, quando a empresa só trabalha com vendas à vista, o ciclo operacional é igual ao ciclo econômico. Qual que é a fórmula? Ciclo operacional, então vai pegar o ciclo econômico, o período que ela permaneceu em estoque, o prazo médio de renovação de estoque, mais o prazo médio de recebimento das vendas dos seus clientes. Então, esta é a fórmula, vai pegar esses dois valores, o valor do ciclo econômico mais o valor do prazo médio de recebimento das vendas. Neste exemplo, o ciclo operacional é de 102 dias. Por quê?
42 dias é o ciclo econômico, é o prazo médio que se renova os estoques, e 60 dias é o prazo em que ele recebe a venda de seus clientes. Lembra aqui das informações que nós pegamos? 42 dias, que é o ciclo econômico, que renova o estoque, e 60 dias, que é o recebimento das vendas. Então, somando os dois, neste exemplo, o nosso ciclo operacional é de 102 dias. E o último é o ciclo financeiro. O que é o ciclo financeiro? Ele também é conhecido como ciclo de caixa. O que é o ciclo financeiro? É o tempo decorrido entre o pagamento ao fornecedor, você foi lá, fez a compra a prazo, pagou o fornecedor, até o momento em que recebe as vendas do seu cliente. Então, esse é o período que a empresa vai ter que buscar financiamento, que ela desembolsou, ela desencaixou, tirou o dinheiro do caixa, pagou o fornecedor, mas as vendas que ela fez a prazo ainda vai decorrer um tempo para que ela possa receber. Neste período, ela vai precisar de financiamento, é chamado ciclo financeiro, o ciclo de caixa. Aqui é muito importante, quanto maior o poder de negociação da empresa com o fornecedor, menor será seu ciclo financeiro. Por quê? Se ela tem uma boa negociação com o seu fornecedor, ela vai ser financiada por um período maior, talvez completo, até que ela receba do seu cliente, então até próximo ao recebimento. Então, quer dizer, o ciclo financeiro vai ser menor, ela vai precisar de menos recursos para cobrir esse período entre o pagamento do fornecedor e o recebimento do cliente. Então, um custo menor. Então, vai depender do poder de negociação da empresa. Qual que é a fórmula do ciclo financeiro? Vai pegar o ciclo operacional. O que é o ciclo operacional? Prazo médio de renovação do estoque, ciclo econômico, né? Mais o prazo médio de recebimento das vendas e diminuído o prazo médio de pagamento das compras. Então, o ciclo financeiro vai ser ciclo operacional, que é 102, menos o pagamento das compras, que é 30. Vamos ver lá atrás, ó. Aqui, ó. Nós temos 42 com 60, 102, que é o ciclo operacional, menos o prazo médio que paga as compras fornecedoras, que é 30. 102 menos 30, então ele tem aqui um prazo, um ciclo financeiro de 72 dias. O que é esses 72 dias? Tempo decorrido entre o pagamento do fornecedor e o recebimento dos clientes. Então, esse é o período que ele vai ter que ter recursos, para que ele possa, então, cobrir esse período até que ele receba as vendas do seu cliente. Então, esse é o ciclo financeiro. E colocamos novamente aqui a figura, né, para que possamos entender. Ciclo operacional, então, é todo o ciclo, desde a compra até o recebimento. Desde a compra lá do fornecedor, passou por transporte, passou por estoque, houve um momento da venda, nesse intervalo ele pagou o fornecedor e só foi receber do cliente lá na frente. Então, ciclo operacional envolve tudo. Ciclo econômico é só o período em que a mercadoria permanece em estoque. Desde a compra, né, permaneceu em estoque, no momento que vende, encerra o ciclo econômico. E o ciclo financeiro vai ser aquele período, do momento que ele desembolsa o dinheiro para pagar o fornecedor, até o momento que ele vai receber do seu cliente. Então, período que ele vai ter que buscar financiamento. Recapitulamos, né, buscamos esse conceito para que possa ser melhor entendida a gestão do capital de giro. São ferramentas importantes, né, são informações importantes que nos ajudam a montar, né, a necessidade de capital de giro. Então, necessidade de capital de giro. Então, a NCG é a base para a administração financeira da empresa. Saber qual que é a necessidade de capital de giro, saber qual que é o valor do montante que a empresa precisa ser financiada, ter disponível para bancar a sua operação. Isso é a base de toda a administração financeira dentro da empresa. Ele é um conceito fundamental que vai além da análise financeira. Não apenas análise financeira, análise de caixa, sobra, falta, né, superávit, déficit. Não, ele vai além. Ele vai buscar estratégias de quê? De financiamento. Você sabendo a necessidade de capital de giro, você vai montar estratégia para buscar financiamento para essa necessidade de capital de giro, seja com o fornecedor, seja com a instituição, seja com um aporte dos sócios, né? Não só estratégia de financiamento, como crescimento, produtividade também dentro da empresa. Então, se conhecer o conceito, né, de necessidade de capital de giro, vai além do conceito de análise de caixa apenas. Então, vai além, vai da estratégia de financiamentos, crescimento, produtividade da empresa. No início da atividade, as empresas recebem dois tipos de
investimento. Primeiro, o ativo fixo e também o capital de giro. O que é o ativo fixo? O ativo fixo é aquela parte que a empresa vai investir no seu imobilizado, ou seja, vai investir para comprar máquinas, equipamentos, instalações, veículos, todos os bens necessários para que ela possa desenvolver a sua atividade operacional. Ela abriu a empresa, colocou lá um objeto social que vai explorar, então ela vai precisar de um ativo fixo, um ativo imobilizado, máquinas, equipamentos, veículos, instalações que vão ajudar ela a desenvolver e a promover essa atividade. Esse é o tipo de investimento que ela recebe. O outro é a reserva de recursos para a operação, ou seja, o capital de giro. Capital de giro. O que é o capital de giro? Aquele montante que a empresa vai ter que ter disponível para poder financiar a operação para a qual ela foi constituída. Constituiu com objeto de vendas, então ela vai ter que ter um capital de giro para que ela possa comprar mercadorias do seu fornecedor, a industrialização, então a matéria-prima, o material direto, a mão de obra, para que ela possa comprar esse material, produzir, armazenar e vender. Então ela vai ter que ter capital de giro para poder promover essa atividade, esse ciclo operacional. Então, dois tipos de investimento: ativo fixo e capital de giro. O correto dimensionamento da necessidade de capital de giro é um dos maiores desafios do administrador financeiro. Ou seja ele elevado ou reduzido. Se ele dimensionar de forma correta, se uma empresa que tem um elevado volume de capital, o que vai ocorrer? Ela vai ter um custo muito alto. O que é um elevado volume de necessidade? Então ela vai ter que ter alguém que vai financiar esse capital de giro. Ou se ela tiver um reduzido volume, né? Então ambos vão ter consequência. Então, dimensionar de forma correta a necessidade de capital de giro é fundamental para que a empresa possa então ser produtiva e buscar a lucratividade. A NCG pode ser estimada com base no ciclo financeiro ou então utilizando as demonstrações contábeis, como o balanço patrimonial. Então, como que eu posso estimar a necessidade de capital de giro? Eu posso usar o ciclo financeiro da empresa, aquele cálculo que nós vimos lá, pegando os prazos médios, né? Os prazos que trabalham com o fornecedor, com renovação de estoque, com o cliente, posso dimensionar dessa forma, ou então através do balanço patrimonial, pegando o saldo das contas dentro do balanço patrimonial. A NCG pode variar dependendo da quantidade de vendas, da mudança dos prazos, pagamentos e fornecedores, por isso é preciso um acompanhamento de perto. Então, precisa se acompanhar de perto a necessidade de capital de giro, que ela vai depender então desse volume de venda e das mudanças nos prazos que são praticados com fornecedores e clientes. A NCG representa a quantidade de recursos necessários para manter a operação da empresa. Então, como nós já vemos falando, tudo aquilo que a empresa precisa manter, o montante que ela precisa ter para que ela possa desenvolver a sua atividade operacional. Então, temos aqui o conceito de necessidade de capital de giro. É basicamente o que? A diferença entre as aplicações de recursos nas atividades operacionais e as fontes de recursos, seja ela de curto e longo prazo. Então, é a diferença. Quanto que eu tenho aplicado aqui em estoques, em contas a receber, quanto que eu tenho aplicado aqui? Matérias-primas, produtos acabados, quanto que eu tenho aplicado? E quanto que eu tenho de fontes de financiamento? Quanto que o fornecedor é capaz de me financiar no prazo que ele está negociando comigo, seja curto ou longo prazo? É basicamente essa diferença entre aplicações e as fontes de recursos. Agora, a determinação da capital de giro. Para nós determinar a necessidade de capital de giro, então vamos conhecer alguns conceitos, algumas subdivisões ainda dentro do balanço patrimonial. Então nós temos aqui ativo circulante operacional. São os investimentos que decorrem automaticamente das atividades de compra, produção, estoque e venda. Qual que é o ativo circulante operacional da minha empresa? Então onde que eu vou localizar isso? Dentro do balanço patrimonial. Se a minha empresa é varejo, se ela é indústria, né? Quais são as contas operacionais que estão ligadas a essa operação? Então nós temos aqui, o primeiro item dentro do ativo circulante operacional, nós temos aqui, se é uma indústria, então a compra da matéria-prima, compra do material direto, a produção e o estoque de venda. Esse é o ativo circulante operacional. E o passivo circulante operacional é o financiamento que decorre automaticamente dessas atividades. Então, o financiamento que decorre dessas atividades. Então,
ativo circulante operacional e passivo circulante operacional. A diferença entre os investimentos, que é o ativo circulante operacional, e os financiamentos, passivo circulante operacional, é quanto a empresa necessita de capital para financiar o giro, ou seja, a necessidade de capital de giro. Então, a necessidade de capital de giro nada mais é que a diferença entre o ativo circulante operacional, que é onde está investido, onde está aplicado os recursos, e o passivo circulante operacional, que são as fontes de recursos dessa atividade. As situações básicas que ocorrem numa empresa com relação entre ativo circulante operacional e passivo circulante operacional pode ser assim resumida. Então, quais são as situações que podem ocorrer? Então, ela pode ter um ativo circulante operacional maior que o passivo circulante operacional. Essa é uma situação normal na maioria das empresas. A empresa tem mais recursos aplicados do que fontes de financiamento. Então, neste caso, há uma necessidade de capital de giro para a qual a empresa deve encontrar fontes adequadas de financiamento. Num cenário dessa forma, quando o ativo circulante operacional é maior que o passivo circulante operacional, então ela vai ter que buscar fontes onde ela possa, então, buscar esses financiamentos. Então, outra situação, quando a necessidade de capital de giro é igual a zero, então, quando nós temos ativo circulante operacional igual ao passivo circulante operacional. Então, neste caso, a empresa não tem necessidade de capital de giro, ou seja, está equilibrada. E o terceiro caso é quando o ativo circulante operacional ele é menor que o passivo circulante operacional. Então, a empresa tem mais financiamentos operacionais do que investimentos operacionais. Então, está com sobra de recursos das atividades operacionais. Ou seja, eles poderão então ser usados na aplicação no mercado financeiro, ele pode então buscar uma expansão do seu ativo fixo, da sua planta, da sua planta industrial, comercial, então onde ela estiver instalada, conforme o seu objeto. Então é uma situação que não é muito normal, mas pode ocorrer quando ela tem sobra de recursos para a sua atividade operacional. A NCG busca demonstrar a efetiva quantidade de capital de giro que a operação consome. Então, o que é a necessidade de capital de giro busca demonstrar? A efetiva necessidade, qual o montante de capital de giro que a empresa precisa para essa operação. Lógico, aqui ela vai excluir os passivos e ativos financeiros, só os operacionais. Seu valor depende em grande medida do tamanho da empresa e da estrutura da operação, isto é, dos prazos de recebimento e de pagamentos e de estocagem. Então, qual que é o valor que vai ser necessário de capital de giro? Vai depender qual que é a estrutura da empresa, qual que é o seu tamanho, qual que é a estrutura da operação, quais são os prazos que ela opera, tanto de recebimentos, pagamentos e de estocagem. Então, tudo isso vai depender desses itens. Por isso que nós trouxemos de volta os conceitos de ciclo operacional, ciclo econômico e ciclo financeiro, buscando lá então os prazos médios que a empresa opera. Nós temos então aqui um exemplo prático, um modelo prático sobre o levantamento dessa necessidade de capital de giro. Então nós temos aqui conta de capital de giro. No item 1 nós temos as aplicações de capital de giro, que nada mais é que o nosso ativo circulante operacional, composto por o quê? Contas a receber de clientes, está aqui 105, estoque de matéria-prima 15, estoque de produtos acabados, estoque de mercadorias, que nesse caso não tem. Então, somados aqui o item 1, que são as aplicações de capital de giro, o ativo circulante operacional, nós temos um montante aqui de 159. Se nós olharmos o item 2, vem os nossos financiamentos de capital de giro, que é o passivo circulante operacional. Então, nós temos aqui, quem que está financiando aqui? Os fornecedores a pagar, impostos a recolher, custos e despesas a pagar, que também fornecedores nos financiam. Então, somados aqui as fontes de financiamento, nós temos 58. Qual que é a necessidade de capital de giro? Nós vamos pegar a soma 1 menos a soma 2. Então, nós descobrimos aqui uma necessidade de capital de giro de 100.500. Essa é a necessidade de capital de giro neste levantamento aqui. Então, ela vai ter que buscar financiamento para essa necessidade de capital de giro. E aí, professor, onde que ele busca financiamento? Então, nós temos aqui, para financiar a necessidade de capital de giro, a empresa pode contar normalmente com 3 tipos de financiamento. É o capital circulante próprio. Lembra o que é o capital circulante próprio? O meu PL
Qual montante está aplicado em ativo fixo da empresa? 30%, 40%, 50%, 60%? Quanto que está aplicado no ativo fixo da empresa? O capital circulante próprio é o valor que sobra do patrimônio líquido para girar na operação da empresa. Então pega o PL menos o ativo permanente, que é o ativo não circulante, quanto que sobra no meu patrimônio líquido para girar no ativo circulante. Então esse é o capital circulante próprio. Empréstimos e financiamentos de longo prazo, então é bom que a empresa tenha condições de buscar esses empréstimos e financiamentos, principalmente de longo prazo, que ela possa então ter tempo de girar a sua atividade, girar os resultados para poder pagar esse financiamento. E em último caso, estão empréstimos de curto prazo, quando ela não consegue o de longo prazo. Então são as fontes, né, que vão financiar essa necessidade de capital de giro. A necessidade de capital de giro da empresa é calculada da seguinte forma: pelo saldo das contas do balanço patrimonial, como nós vimos aqui, ó, pelo saldo das contas do balanço patrimonial, então descobriu que a necessidade de capital de giro usando as contas do balanço patrimonial. Então, NCG, valor das contas a receber, mais valor dos estoques, menos valor de contas a pagar. Temos aqui um exemplo, calculando pelo balanço patrimonial. Então, nós temos contas a receber no valor de 25, estoques no valor de 40 e temos contas a pagar no valor de 35. Então, 25 com 40, 65, menos 35 de contas a pagar. Então, usando o balanço patrimonial nesse cenário, nessa empresa, a necessidade de capital de giro nessa empresa aqui é de 30 mil. Então ela vai ter que buscar financiamento aqui no valor de 30 mil. Pelo ciclo financeiro, então é outra forma de calcular a necessidade de capital de giro, é usar o ciclo financeiro. Então vai pegar o prazo médio que ela renova o estoque, mais o prazo médio que ela recebe as vendas do cliente e descontar o prazo médio que ela paga os seus fornecedores, paga as suas compras. Então a fórmula é a seguinte: ciclo financeiro vezes o valor das vendas do dia, ciclo financeiro vezes o valor das vendas do dia. Então nós vamos precisar das informações. Ele calculou aqui, sabe que as vendas do dia é em torno de 750 as vendas do dia. O ciclo financeiro, neste exemplo, nós vamos pegar aqui, ó, ele recebe as vendas com 30 dias, ele renova o estoque com 45 e paga os seus fornecedores com 35. Então, 30 com 45 deu 75. 75 menos 30, então ele tem 40 dias, que é o ciclo financeiro. 40 dias é o prazo que ele vai ter que buscar financiamento, desde o momento que ele paga o fornecedor até o momento que ele vai receber. 40 dias. Como fazendo o cálculo pelo ciclo financeiro, eu vou pegar ciclo financeiro vezes o valor das vendas, então eu vou pegar aqui, ó, ciclo financeiro, que é 40, vezes o valor das vendas diárias, então ele vai ter que precisar aqui, 30 mil é o montante que ele vai precisar para bancar, né, a sua operação, o seu ciclo operacional. Então é a outra forma de calcular então a necessidade de capital de giro. Pode se calcular então com base no balanço patrimonial ou com base no ciclo financeiro. E qual que é a melhor, professor? A escolha por um dos métodos depende da necessidade do momento. Então a empresa que vai analisar a necessidade do momento e vai escolher a melhor. O cálculo pelo ciclo financeiro possibilita mais facilmente se prever a necessidade em função de uma alteração de política de prazos, médios ou no volume das vendas. Então, o cálculo pelo ciclo financeiro possibilita isso. Ela fica mais facilmente detectável, né? Você consegue enxergar melhor as políticas de prazos médios e volume de venda. Então, como que eu vou fazer? Em primeiro lugar, o empresário precisa definir quais são os custos fixos da empresa. Quais são os custos fixos? Determina ali o que eu tenho lá de aluguel, de folha, de pagamento, o que eu tenho lá de despesas fixas, custos fixos, que vão ocorrer todo mês, mesmo que nada se produza. Definiu isso. Segundo passo, definir quantas vendas irão gerar uma receita que possa cobrir todos esses custos e ainda gerar lucro condizente com a qualidade e a quantidade de produto. Quanto de receita a empresa vai poder contar para poder cobrir esses custos fixos. Os estoques também é algo que tem que ser levado em consideração. Precisa uma atenção especial. Muitas vezes ele se torna um capital imobilizado dentro da empresa. Então, se você tem muito valor em estoque, é um imobilizado que não vai gerar receita ali. O capital de giro ideal seria qual? Aquele que suportar 6 meses de custos e despesas fixas e também dos estoques até o momento de gerar lucro. Esse é o estoque, esse é o capital de giro ideal.
esse é o capital de giro ideal. Ok? Encerramos então a nossa aula de hoje. Espero que você possa fazer bom uso desse conteúdo e que ele possa então te ajudar aí na sua formação. Um forte abraço e nos vemos aí nos próximos encontros.